Se você está montando seu primeiro computador ou montou um há muito tempo atrás e está voltando a montar agora, eu vou te comentar agora 5 erros que você pode cometer na hora da montagem ou do uso do seu computador que podem afetar ali, o desempenho final dele ou até mesmo fazer com que ele não funcione. Bora lá? Bom, para começar, um dos erros mais crassos que acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, já aconteceu com o Roberto, todo mundo que monta o computador uma hora vai acabar se esquecendo do plástico que vem ali, que fica embaixo do air cooler ou do water cooler na hora de instalar ele, que acaba sendo uma barreira ali que vai isolar. Então não importa se você colocar pasta térmica, muito pouco, você vai acabar criando uma barreira ali que não vai transmitir bem o calor e você vai ter o thermothrottling, né, que é a questão do superaquecimento do seu processador e vai acabar que ele não performe bem, daí você fica vendo, pô, mas porque eu acabei de montar um computador novo, a temperatura está nas alturas, nem está quente, tudo mais, e você tem ali um processador que está superaquecendo e geralmente é porque o pessoal esquece o plástico ali embaixo. Então, quando você for montar, verifique ali se tem algum tipo de plástico. Alguns water coolers já vêm com pasta térmica pré-aplicada, alguns air coolers também, mas se o seu não veio com pasta térmica pré-aplicada, então geralmente ele vai ter um plástico ali protegendo e daí você precisa tomar cuidado ali para remover esse plástico antes de instalar, para você não fazer essa cagada. Da mesma forma, também já te aviso que pasta térmica não é para você colocar o tubo inteiro, não é para você exagerar. Pasta térmica, ela é literalmente para pegar aquele pequeno gap ali que vai ter de alguns micrômetros ali que vai ter ali, que ela vai se enfiar ali no meio e fazer com que você tenha uma transferência de calor mais adequada. Então não precisa gastar o tubo inteiro, espalhe ali ela bem, uma camada bem fina, não precisa ser uma camada grossa, e instale bem seu water cooler com a pressão adequada, ou air cooler também, para você ter ali um melhor desempenho do seu air ou water cooler, fechou? Outra coisa que muita gente acaba se confundindo é na hora de instalar as memórias RAM. Memórias RAM, para quem não sabe, você tem ali geralmente 4 slots na sua placa-mãe e você tem, se você vai usar só 2 deles, existem os slots corretos. Geralmente esses slots estão ali ou colocados ali na própria serigrafia da placa-mãe como os adequados, mas eu sempre recomendo que você olhe o manual da sua placa-mãe para ver qual que é o correto. Geralmente, tá? Geralmente, tipo assim, 90% dos casos, eu ainda não peguei uma placa-mãe que é assim, mas nada impede de alguma fabricante colocar diferente isso, é no slot mais à direita da sua placa-mãe, pula um e daí o outro slot. Então você vai deixar o slot mais próximo do processador sem nada e o slot ali o penúltimo ali da esquerda para a direita sem nada, você colocar só nas outras 2, ou seja, no último da esquerda para a direita e no segundo da esquerda para a direita é o correto. Outro erro que muita gente comete não é, vamos dizer assim, um erro que vai quebrar o seu PC, que vai estragar, que ele não vai funcionar, ele vai funcionar normalmente, mas você está deixando performance na mesa, que é ativar o XMP. O que é o XMP? O XMP ou DLCP é basicamente uma velocidade que já foi testada ali para sua memória, que ela vai te dar mais performance. Geralmente ela pode ter tanto timings mais apertados, ou seja, latência menor, ou uma frequência maior, o que vai te proporcionar ali ganho de FPS, ganho de responsividade. Então é muito importante que você vá até a sua BIOS ali quando você terminar de montar o computador e que você ative ou XMP ou DLCP ali e escolha ali a melhor velocidade para a sua máquina. Lembrando, não é porque você comprou um pente de 8.000 MHz que ele vai obrigatoriamente funcionar na sua placa-mãe. Vai depender do seu processador, vai depender da sua placa-mãe, se ele vai funcionar corretamente. Então, vai testando, se der tela azul, uma coisa assim, modifica ali, às vezes solta um pouco a latência, você sabe fazer isso na mão, às vezes sobe um pouco a tensão da memória, mas no geral, você consegue ali utilizar esse preset já colocado para você ter a melhor performance possível. Um outro erro que muita gente comete é quando vai instalar os fãs ou a falta de fãs no seu gabinete. Se você não coloca nenhum tipo de fã no seu gabinete, você acaba que você vai criar um ambiente ali que vai ficar todo aquele ar quente que está todas as peças do seu computador jogando preso ali dentro, que vai fazer com que fique recirculando aquele ar e acaba que você tem um delta, uma diferença de temperatura entre a temperatura do seu processador ou da sua placa de vídeo e a temperatura do ar muito pequena, o que faz com que você não tenha uma troca de calor adequada e que faz com que você não consiga ali arrefecer corretamente os seus componentes. Então é muito importante que você tenha fãs, que você instale eles de maneira correta. Geralmente, qual que é a maneira correta? É você fazer um fluxo de ar, ou seja, nenhum fã está trabalhando contra o outro, ou seja, colocar todos os fãs do mesmo lado e empurrando o ar para o mesmo lado, para você não ter problema de recirculação, você ter ali a questão de ter ou a pressão positiva, que é o mais adequado, ou
o negativo, mas sempre balanceado de uma maneira que não fique muito para um lado ou muito para o outro, porque querendo ou não, pressão positiva, por que ela é boa? Porque você faz com que a poeira que poderia estar acumulando no seu computador, ela na verdade ela não vai entrar tão facilmente, já que você vai estar ali, vamos dizer assim, todos os buraquinhos ali, seja do slot PCIe, seja de uma frechinha que tem no gabinete, ele não vai ser incentivado a estar lá, porque como a pressão vai estar positiva, na verdade vai estar saindo ar por esses buraquinhos. Então faz com que você acumule menos poeira e a poeira realmente só vá passar por locais que você tem ali um filtro de poeira, alguma coisa assim, que você consiga fazer manutenção periódica e evitar o seu computador encher de poeira. E agora, para fechar, um erro que muita gente comete é pegou o computador já montado ou montou o primeiro computador e ligou o monitor no HDMI ou no DisplayPort da sua placa-mãe, sendo que você tem uma placa de vídeo dedicada. Vai funcionar, mas faz com que todo o processamento da sua placa de vídeo passe pelo seu processador, o que vai adicionar delay e vai fazer perda de performance. Então o ideal é que você sempre coloque ali nas entradas da sua placa de vídeo, né, no caso nas saídas da sua placa de vídeo, e deixe ali, se você realmente precisa colocar algum monitor, uma televisão, alguma coisa assim, que já ocupou todas aquelas entradas, daí você coloca algum secundário, alguma coisa assim, que você vai ter perda de performance no geral por utilizar ali a entrada da sua placa-mãe. E aí, curtiu as dicas? Então já sabe, né? Você vai comprar o seu primeiro computador ou vai fazer atualização do seu computador, é só entrar aqui no site da Tera. A gente tem diversos produtos de todas as categorias do hardware, seja desde os componentes do seu computador, como processadores, placa-mãe, memória, placa de vídeo, fonte, SSD, gabinetes. A gente tem tudo para você e também temos, é claro, monitores, cadeiras, mesas, mousepad, mouse, teclado, tudo que você precisa para utilizar o seu computador, a gente vende aqui na Tera. Então é só entrar no nosso site e, é claro, não esqueça das nossas lives todas as terças e sextas às 14 horas. Eu espero você lá para aproveitar promoções ainda melhores. E caso você não consiga, meio da tarde e tudo mais, a gente tem nosso canal do Telegram para você ali também poder desfrutar de promoções todo santo dia, fechou? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.